E agora vamos fazer a leitura aqui do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer um breve estudo aqui. Nós estamos na parte 4ª do capítulo 1º do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres. Né? Isso então nós vamos ver. Hoje nós vamos versar sobre a parte perda de seres amados, né? Dos entes amados, entes queridos. Nós sabemos de certeza que a gente não se conforma ainda, muitos não se conformam com a perda do ser amado. Nós sabemos que a gente nasce já condenado, já temos o tempo certo para viver nessa existência e nós sabemos que vamos desencarnar um dia de acordo com a determinação suprema do nosso Pai. Mas nós não conseguimos realmente nos conformar com isso, porque a gente se esquece de que nós viemos, a gente vive, mas a gente um dia vai desencarnar. Por quê? Porque o nosso estágio na matéria alcançou justamente o ponto necessário. Então nós vemos, nascemos, cumprimos nossos deveres, fazemos. E às vezes a gente erra muito, mas é assim mesmo, porque o ser humano falha. Né? Mas isso tudo ocorre e nós sabemos que um dia a gente vai desencarnar. Isso causa dor na gente, né? Nós que ficamos na matéria, a gente não quer de maneira nenhuma que o nosso companheiro, nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, desencarne, é claro. A gente quer que permaneça conosco. Então, ele faz aqui uma referência. Nós sabemos que o ser humano, ele tem o tempo certo de ficar na matéria e cumprir justamente a programação. Muitas vezes a gente não cumpre, né? Cumprir aquela programação, fazer tudo o que precisa para avançar na evolução espiritual. Mas nós, em geral, a gente é muito descuidado nesse ponto, a gente não quer trabalho. Quando a gente vai encarnar, a gente está doido para passar por dificuldade, por isso, por aquilo, mas quando a gente encarna, a gente não quer, a gente se esquece e não aceita mais aquele sacrifício. Então, aqui na pergunta 934, ele diz que a perda dos entes amados, dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor. Quer dizer, não constitui uma legítima causa de dor, porque nós sabemos que a gente nasce a gente vive, trabalha e desencarna depois. Por quê? Porque é um ciclo que é necessário para nós evoluirmos. Agora, na pergunta 925, diz o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que consideram profundamente a profanação a comunicação com o além-túmulo? Isso é porque antigamente o povo era, antes da doutrina espírita, o povo não tinha conhecimento dessas condições. Porque nós sabemos que o espírito não morre, claro. Nós só largamos a carcaça física. O corpo físico fica. Nós libertamos, saímos desse corpo físico através da desencarnação e vamos para o plano espiritual. E lá
justamente vai ser elaborado nova tarefa, coisa parecida. Mas as pessoas, poucos, só aqueles que estudam a doutrina espírita que sabem que nós não morremos, nós deixamos o corpo físico. Então, essas comunicações com além-túmulo, uma profanação, não é profanação. Quando essa ligação, quando essa comunicação se dá de maneira respeitável, de maneira correta, de maneira conveniente, isso aí é necessário, porque traz para nós o seguinte: ao invés de pensarmos nisso, essas comunicações nos trazem felicidade, porque já pensou a gente se comunicar com uma pessoa que era muito caro para nós aqui na matéria, que desencarnou. E desencarnar, a nossa vida verdadeira não é na matéria, nossa vida verdadeira é espiritual. Então vamos para frente. A pergunta 936 diz o seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que a causam? Quer dizer, se as nossas dores refletem nos espíritos que desencarnaram. Claro que reflete. Por quê? Porque essas coisas se dão através de vibração, né? A vibração do pensamento para o outro pensamento do espírito. O espírito não morreu, o espírito está vivo. Então, nós estamos no corpo físico, somos espíritos encarnados, mas o nosso espírito funciona como funciona o espírito daquele que está desencarnado também. A mesma coisa acontece com ele. Então, as nossas vibrações vão influir de maneira praticamente negativa sobre eles, né? Porque fica insistindo numa coisa que na realidade é natural. Deus, nosso Pai, estabeleceu na sua lei suprema e divina e sábia o seguinte, que a gente nasce e tem que desencarnar, porque a nossa evolução se dá através de todos os conhecimentos que nós precisamos absorver. E a gente vai, de encarnação em encarnação, adquirindo conhecimento. Quando estamos também na vida espiritual, a gente adquire outro tipo de conhecimento, e por aí afora vai. O espírito vai cada vez mais se aperfeiçoando. Por exemplo, quando ele chega numa situação do espírito já elevado, ele tem um cabedal de conhecimento muito grande, né? E sem falar, digamos, no Cristo, um espírito crístico, ou um espírito já de natureza superior. Esse já tem um conhecimento muito, mas muito elevado. Então, nós vemos aqui as decepções oriundas das ingratidões, da ingratidão, não serão de volta de molde a endereçar o coração, a fechá-lo a sensibilidade. Deixa eu ler de novo. As decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade. Olha, nós sabemos que ingratidão faz parte ainda do nosso currículo, né? Porque, em geral, nós queremos só que atendam o nosso interesse. Isso é normal. Então, atender o interesse dele e está satisfeito. E contrariou o interesse dele e fica zangado. Então, tudo isso acontece
porque é necessário. Isso aí dá um tipo, digamos assim, dá um toque na nossa evolução. Porque se nós, digamos assim, se nós só queremos aquilo só para nós vamos acabar aprendendo que o egoísmo traz para nós grande prejuízo. Porque isso aí me força a contar um caso muito ligeiro. Tinha um médico, o médico estava deitado, chegava no plantão dele, ia para a cama, deitava lá, está dormindo. Aí chegou um doente, uma pessoa, digamos assim, sofreu um trauma de carro, sofreu uma pancada e estava quase morrendo. E chamaram ele, chamaram a primeira vez, segunda, terceira. Quando ele foi lá e foi ver, o doente já estava morto e era o filho dele. Olha aí. Então, nós vemos aí o prejuízo que causa o nosso egoísmo, porque nós temos necessidade do descanso, né? Mas num trabalho, por exemplo, de médico, de medicina, é muito sagrado, é muito necessário. Ele tem que correr lá e fazer e atender o doente, mas ele não foi. Conclusão, o doente acabou morrendo e era o filho dele. Agora vamos dar uma lida aqui. Fora erro, enquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz, sabe que esse bem for esquecido nesta vida, será-lhe lembrado em outra, e que a ingratidão se envergonhará e terá remorso à sua ingratidão. Nós não devemos estou lendo errado. Meu Deus do céu. Deixaram antes de nós a terra, quer dizer, ele fala aqui o seguinte: a possibilidade de nós pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversar com nossos presentes e com os nossos amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamos-nos de nós, eles de nós, e eles vêm acionar, colocar-nos do nosso lado, ouvem e respondem, cessa assim por bem dizer toda separação. Quer dizer, aquilo que a gente sentia falta é suprido. Entre eles e nós, auxiliamos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto e guardam a alegria que experimentam por nós lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é saber ditosos, informar-nos de que seus intermédios dos pormenores da vida da existência espiritual passaram e adquirir a certeza de que um dia nós também iremos ter com eles. Então nós vemos aí a necessidade que nós temos, né, de procurar, por exemplo, uma doutrina como a doutrina espírita que tem possibilidade de mostrar a presença de outro espírito, embora nós nem possamos vê-los. Aqui na pergunta 936 diz o seguinte: como é que as dores inconsoláveis
dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que desencarnaram. Então, é normal, porque a vibração do nosso espírito é uma coisa impressionante. Ela é capaz de atravessar até o universo. Então, essas vibrações, por exemplo, a pessoa desencarna, a gente fica com aquela lembrança, com aquela tristeza, e aquela tristeza se comunica através de vibrações à pessoa que desencarnou. É perigoso. Não é aconselhável fazer isso, porque se nós temos muito apego àquela criatura, aquele espírito, a gente tem que procurar melhorar o nosso pensamento, tem que fazer o possível para não deixar que aquilo se transforme num perigo para o desencarnado. Diz aqui o seguinte, o espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus. Por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com eles. Porque aqueles que choram querem de qualquer maneira, mas por causa justamente do nosso egoísmo. Quer dizer, não se conforma com aquilo. A gente tem que ser humilde, tem que procurar acatar e receber com paciência, com respeito às determinações de Deus. Diz aqui o seguinte: estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Então nós vemos aí que a necessidade de nós sairmos do corpo físico, porque o corpo físico nada mais é do que uma prisão para nós. É uma prisão, mas nós não consideramos isso, nós não queremos de maneira nenhuma admitir isso aqui. Porque, por exemplo, nós sabemos que a gente já nasce condenado, porque nós vamos nascer hoje, né? Vamos viver tantos anos, e depois de tantos anos a gente vai desencarnar, porque necessita. Que é um ciclo de evolução, que tem um espírito enquanto não chegou à condição crística, ele é assim mesmo na condição crística, o Divino Mestre tem sido, ele trabalha sempre para cada vez mais melhorar. É isso aí. Então, nós precisamos, digamos assim, aceitar a bondade de Deus através de suas leis. Vamos ler um pouquinho aqui. Figuremos 12 amigos que se acham metidos numa prisão. Ambos alcançam o dia da liberdade, mas alcançarão a liberdade um dia, mas um obtém primeiro. Então, acontece o seguinte: o outro seria caridoso que continuasse preso entre o outro, o que sai primeiro, o outro sente falta, fica triste. Deve ficar alegre, porque o irmão saiu. Não pode ficar, ele não deve ficar triste, porque pelo menos um já saiu do cativeiro. E nós, os espíritos, aqui na matéria, quando saímos pela desencarnação, nós estamos sendo libertados de um peso muito grande, porque, por exemplo, no corpo físico, a gente tem as doenças,
dos órgãos, tem a doença das pernas, dos braços, do fígado, do estômago, do cérebro, por aí afora, do coração. Então, essas doenças, nem todos têm a mesma doença. Mas eu, por exemplo, eu tenho doença aqui na perna, né? Essa minha perna aqui não tem a firmeza para andar como era antigamente, como era normal. Então, isso aí tudo, quando um dia eu tiver que desencarnar, eu vou deixar isso. Ou então pode ficar até bom antes, mas isso aí só acontecerá se a bondade de Deus permitir e eu quiser. Isso aí, se for certo e justo. Então, nós fazemos tudo isso através da nossa vida e nós temos a necessidade muito grande de modificar cada dia que passa. Portanto, meus queridos irmãos, não tenhamos medo da chamada morte, que a morte não existe. O que existe é a retirada nossa do corpo físico, é a desencarnação. Mas o espírito fica vivo e quando nós fazemos da vida justamente uma lição de disciplina, e nós cumprimos o dever de família, o dever de ser cidadão, o dever, enfim, cumprimos exatamente tudo aquilo que manda a lei divina, nós, quando saímos do corpo físico, vamos alegres, satisfeitos, porque vamos realmente para um lugar melhor. Só não devemos procurar fazer aqui na matéria, não devemos ser orgulhosos, vaidosos e outras coisas mais. Fazer tudo que não serve e não é justo. Então a gente, quando sai do corpo físico, vai para uma condição melhor. Graças a Deus. Vamos